Esqueci minhas chaves na casa de campo da minha sogra, e ao voltar, ouvi meu marido com a vizinha. Decidi não dizer nada, e fiquei pálida quando descobri que os dois estavam no meio-dia. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Camila dirigia com os vidros abaixados, deixando o ar do campo varrer o interior do carro. Seu cabelo castanho, longo e solto, voava de um lado para o outro a cada rajada de vento. Havia algo naquele trajeto que sempre lhe trazia uma calma difícil de explicar. As árvores altas nas laterais da estrada, as plantações que pareciam se estender até o infinito, o cheiro de grama recém-cortada, até mesmo as placas enferrujadas das velhas rotas secundárias. Tinha 34 anos, uma carreira estável em contabilidade, uma vida na cidade bastante organizada e, fazia 5 anos, era casada com Julian, o homem que acreditara conhecer por completo, até aquele dia. Olhou pelo retrovisor. San Laureano ficava pequeno à distância, mas ainda sentia o lugar dentro dela. Era aquele tipo de vila que, embora não fosse sua, ela havia adotado como própria. Um lugar onde o silêncio se misturava ao canto dos pássaros e a vida parecia correr mais devagar. Durante a infância, Camila nunca tivera voz do campo, nem férias entre vacas e galinhas. Conheceu tudo isso através de Julian. Ele havia crescido ali, ou pelo menos passado boa parte da adolescência sob o teto da avó paterna, numa daquelas casas com telhado de zinco e jardim cheio de gerânios. Mas, ao contrário de Camila, Julian não sentia essa fascinação romântica pelo campo. Não sei como você pode achar isso encantador, dissera ele mais de uma vez, com o olhar carregado de tédio. Porque ela costumava responder, sem entender realmente o incômodo dele. Cada vez que iam, ele se fechava. Não era o trabalho rural, nem o cheiro de fumaça das fogueiras, nem a lentidão dos dias. Era outra coisa. Algo que Camila não conseguia decifrar, e que Julian fazia questão de enterrar sob comentários leves ou evasivas. É que me traz lembranças que prefiro não mexer, confessara certa noite, sem detalhes. Aquela visita havia sido curta. 3 dias apenas. A mãe de Julian insistira para que ficassem pelo menos uma semana, mas ele dissera que tinha trabalho pendente e que só poderiam ficar alguns dias. Apesar disso, nos 2 primeiros dias ele não desgrudou do celular. Camila, por sua vez, se dedicou a caminhar, tirar fotos e sentar-se com a sogra para tomar chimarrão sob a sombra do limoeiro. Eram 10h30 da manhã quando deixou a vila. Precisava chegar a Buenos Aires antes das 3, para se reunir com uma cliente importante. Julian ficará. A desculpa foi que queria ajudar a mãe com alguns reparos na casa, embora para Camila estivesse claro que ele preferia que ela fosse embora. Não por más intenções, mas com urgência. Algo nele mudava quando pisava em San Laureano. Seguia pela estrada provincial 84 quando o coração parou de repente. As chaves, murmurou em voz alta. Parou no acostamento, procurando desesperadamente em sua bolsa. Abriu o compartimento lateral, remexeu debaixo do banco. Nada. Sabia perfeitamente onde as deixará, na mesinha ao lado da porta de entrada, exatamente onde apoiar o celular antes de sair. Droga, sussurrou, batendo de leve no volante. Pensou em ligar para Julian e pedir que enviasse por correio, mas isso levaria dias, e ela precisava daquelas chaves. Eram do apartamento, do escritório, do carro e até do portão da garagem. Tudo estava ali. Voltar. Não queria, mas não tinha escolha. Felizmente, não havia ido muito longe. Fez o caminho de volta, diminuindo a velocidade. A tranquilidade que sentirá ao sair havia desaparecido. De repente, uma opressão no peito se instalou sem aviso. Ao chegar à vila, estacionou o carro no mesmo lugar de sempre, um pequeno terreno de terra em frente à entrada da rua onde moravam os sogros. Desligou o motor. O silêncio era absoluto. Apenas o zumbido das cigarras e o canto intermitente de algum João de Barro quebravam a calma. Saiu do carro e começou a caminhar. Usava sandálias baixas, e a poeira do chão cobria-lhe os dedos. À medida que se aproximava da casa, algo a fez parar. Vozes. Eram vozes conhecidas, uma mais que a outra. A de Julian, sem dúvida. Estava alterado. Conhecia-o o suficiente para reconhecer aquele tom. A outra voz era feminina, cortante, firme, cheia de reproche. Você não pode continuar negando, Julian. Todos aqui sabem a verdade. Camila ficou paralisada. A voz vinha do quintal dos fundos. Não podia ver, mas ouvia claramente. Deu um passo até a cerca lateral e se escondeu entre os galhos de um arbusto de jasmim.
Sua respiração acelerou. Algo lhe dizia que não devia ouvir e, ao mesmo tempo, não podia ir embora. Você está enganada, Tatiana. Já te disse 1000 vezes. Não é meu filho. Então por que ele tem seus olhos? Porque esse sorriso é igual ao seu quando era pequeno. Até o jeito de andar. Julian, por favor. Camila sentiu um nó no estômago. Um filho? Do que estavam falando? Silvana não quis fazer o teste de DNA. Recusou. Sabe o que isso significa? Significa que ele não quer te arrastar para isso porque ainda te ama. Porque ainda está te protegendo. Mas você não tem desculpa. Não é meu filho, gritou Julian, e Camila estremeceu. Esteban precisa de ajuda. Está doente. Ele precisa de reabilitação urgente. Você está lá, na cidade, com sua vida bonita, seu apartamento, seu carro novo. E aqui, há um menino que chora de dor à noite. Camila levou a mão à boca. Sentiu que o mundo dava uma volta completa. Esteban. Menino. Doente. Reabilitação. Silvana. Quem era Silvana? Por que Julian não tinha contado nada? E por que ele não aceitou minha ajuda quando eu ofereci? Eu me ofereci para pagar tudo, propus fazer o teste, até falei com o advogado para deixar tudo claro. E o que ela fez? Recusou. Porque ela não quer que você carregue um sobrenome que não sente como seu. Mas isso não te tira a responsabilidade moral, Julian. Esse menino é parte de você. Que goste quem gostar. Um longo silêncio tomou conta do pátio. Camila sentiu as pernas tremerem. Quis se mover, mas tinha medo de fazer barulho. Quis gritar, mas não sabia o que dizer. Tatiana, basta. Você não tem o direito de me julgar. Você não estava lá. Não sabe tudo o que aconteceu. Silvana, ela te amou. E ainda te ama. Mas isso não é sobre ela, nem sobre você. É sobre Esteban. O menino não pode andar. Não vai à escola. Não tem amigos. Vive trancado naquela casa que está caindo aos pedaços. E toda vez que te vê, os olhos dele se iluminam. Mesmo sem saber que você é o pai dele. Camila não ouviu mais. Girou sobre si mesma, afastou os arbustos e correu até o carro. O coração batia com uma violência que dificultava respirar. As chaves já não importavam. Podia viver sem elas, podia trocar as fechaduras, podia voltar à cidade em outro momento. Mas agora precisava se afastar. Dirigia sem rumo certo. O nó no estômago se transformou em ânsias contidas. Parou à beira da estrada, desceu do carro e vomitou. Depois sentou-se no banco do motorista, com a testa apoiada no volante. Quem é você, Julian? Sussurrou, com lágrimas nos olhos. Lembrou das vezes em que ele dissera que não suportava San Laureano, que era um lugar que o oprimia, que o fazia sentir-se preso. Agora entendia por quê. Ali estava enterrado um passado que ele preferira calar. Um filho, um menino doente, uma mulher que o amou. Como se continua depois disso? Como se olha nos olhos de quem se amou por 5 anos? Ligou o carro e pegou a estrada. A viagem de volta foi uma mistura de silêncio e pensamentos sombrios. Lembrou das vezes em que Julian dissera que não queria ter filhos ainda. Que era um assunto delicado. Que mais tarde, talvez. Agora entendia que não era por trabalho nem por falta de tempo. Era medo. Medo de que sua vida perfeita desmoronasse. Ao chegar ao apartamento, ficou sentada em frente ao prédio. Não queria subir. Não tinha vontade de entrar numa casa cheia de lembranças, fotos, presentes de aniversário. Tudo aquilo agora parecia alheio. Irreal. Como se tivesse vivido em um filme que acabará de ser cortado de repente. Pegou o celular e olhou para a tela. Várias mensagens de Julian. Chegou bem, amor. Tudo certo. Está em casa? Camila desligou o telefone. Não podia falar. Não agora. Precisava pensar. Precisava chorar. Precisava entender por que aquele homem que tanto amara era agora um desconhecido com segredos sombrios. E então soube. Precisava voltar. Não pelas chaves. Nem por Julian. Nem mesmo por Silvana. Precisava voltar por Esteban. Por aquele menino que nem conhecia, mas que já doía em seu peito como se fosse seu. Porque às vezes, as chaves esquecidas não abrem portas, abrem feridas.
E às vezes, o que se encontra ao voltar não é apenas um molho de metal sobre uma mesa, mas a verdade mais dilacerante que um coração pode suportar. Camila não dormiu. Deitou-se com a mesma roupa com que chegou, sem se maquiar, sem tomar banho, sem sequer comer algo. O apartamento estava em silêncio, como se também pressentisse que algo havia se quebrado, que as paredes já não sustentavam o mesmo de antes. Tudo lhe parecia estranho, alheio, um cenário vazio onde já não encontrava refúgio. O relógio do micro-ondas marcava 13h40 da madrugada. Ela continuava sentada no sofá, com as pernas encolhidas e os olhos fixos no chão. O celular permanecia desligado sobre a mesa de centro, como se pudesse silenciar também a vida se não o ligasse. As palavras que ouvirá em San Laureano se repetiam como um eco doente em sua cabeça. Todos aqui sabem a verdade. Esteban precisa de ajuda. Não pode andar. Esse menino é parte de você. E, acima de tudo, o tom com que Julian dissera, não é meu filho, como se defendesse de uma acusação que carregava há anos demais. De quem era, então, aquele menino? Porque todos pareciam convencidos de que Julian era o pai. Porque ele mesmo guardara silêncio por tanto tempo. A desconfiança a dilacerava. Às 6 em ponto, entrou no chuveiro. A água quente correu por suas costas como uma carícia que já não sabia se merecia. Fechou os olhos com força e tentou imaginar que tudo fora um pesadelo. Um mau sonho que desapareceria ao abrir os olhos. Mas quando fez, ele ainda estava lá. A imagem daquele menino de quem nem sequer vira uma foto, mas que já se instalara em sua alma como um nó. Vestiu-se com roupa confortável, prendeu o cabelo e, antes de ligar o celular, respirou fundo. Sabia que Julian viria. Sabia que, assim que lesse que ela havia voltado, apareceria como se nada tivesse acontecido. Ela ligou o telefone. 20 mensagens. 4 chamadas perdidas. Um áudio que não teve coragem de ouvir. Às 7h30, a campainha tocou. Camila não se moveu. A campainha tocou de novo. Depois, as batidas suaves na porta. Amor? Você está aí? A voz de Julian, abafada, nervosa. Ela se levantou sem pressa e abriu a porta. Ele estava ali, despenteado, com olheiras marcadas, vestido com a mesma roupa que tinha usado em San Laureano. Ao vê-la, tentou sorrir. Eu te liguei. Fiquei preocupado. Você está bem? Ela o olhou em silêncio. Não havia lágrimas, nem gritos, nem portas batendo. Apenas uma dor seca, profunda, como uma queimadura que não se vê, mas arde. Entra, disse ela, girando nos calcanhares. Julian fechou a porta atrás de si. Caminhou até a sala com passos trôpegos, como se lhe custasse se sustentar. Sentou-se na beira do sofá, esperando que ela o enfrentasse. Camila permaneceu de pé. As mãos tremiam, mas ela não deixou que ele percebesse. Quem é Esteban? Perguntou, com voz firme. Julian engoliu em seco. Seus olhos cinzentos se moviam de um lado para o outro, como se buscasse uma saída que não existia. Você ouviu tudo, não é? Não responda com perguntas. Quero que me diga você. Quem é Esteban? Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, Julian parecia vulnerável. Não derrotado, mas pequeno. É o filho da Silvana. Uma garota do vilarejo. Uma amiga de infância. E é seu filho. O silêncio foi devastador. Julian esfregou as mãos, nervoso. Depois levantou o olhar. Tinha os olhos úmidos. Não sei. Camila sentiu as forças fugirem. Como assim, não sabe? Foi há muitos anos. Eu tinha 18. Foi só uma noite. Estávamos numa festa do vilarejo, todos tínhamos bebido. Terminamos no celeiro dos araus. Nem lembro direito como aconteceu. Eu estava bêbado. Ela também. E depois, nunca mais aconteceu nada? Não. Eu voltei para a cidade. Entrei na universidade. Nós dois começamos a namorar. Nunca mais tive contato com ela. Até que, 3 anos depois, me disseram que Silvana tinha tido um filho. E que todos no vilarejo diziam que era meu. Camila o olhava sem piscar. E o que você fez? Fui ao vilarejo. Falei com ela. Ela me mostrou o menino. Sim, ele se parecia um pouco comigo. Mas, também com outros. Não era uma cópia minha. Eu propus fazer um teste de DNA.
Ofereci pagar médicos, tratamentos, o que fosse preciso. Mas Silvana recusou. Disse que não queria me arrastar para isso. Que não queria complicar minha vida. Que estava bem sozinha. E você aceitou isso? Simplesmente deixou passar? Eu não queria forçar nada. Ela me garantia que estava bem. Que não precisava de nada. E o menino? Você o viu de novo? Várias vezes. Nas minhas visitas ao vilarejo. Sempre de longe. Ele está mal, Camila. Tem problemas para andar. Mal fala. Não vai à escola. Vive trancado. E você não fez nada? Mandei dinheiro algumas vezes. De forma anônima. Pedi para os meus pais ajudarem. Mas ela recusa tudo. Diz que se basta sozinha. Eu não sabia o que fazer. Camila o observou por longos segundos. Lutava para não desabar. Para não gritar tudo o que sentia. Por que nunca me contou isso? Julian abaixou a cabeça. E então chorou. Pela primeira vez desde que Camila o conhecia, ela ouviu-se quebrar de verdade. Não eram lágrimas contidas, nem choro de remorso superficial. Era uma dor profunda, presa por anos. Porque eu tinha medo. Medo de que você me visse diferente. De que se afastasse. Porque quando te conheci, finalmente senti que podia deixar tudo isso para trás. San Laureano, meus erros, esse peso. Com você eu era livre. E não queria perder isso. Camila se aproximou lentamente. Sentou-se diante dele, olhando em seus olhos. Mas você me escondeu. Fez com que eu construísse uma vida sobre algo que não era verdade. Tirou de mim o direito de decidir se eu podia aceitar o seu passado. Você não entende isso? Ele assentiu, ainda com lágrimas. Eu sei. E me desculpe. A cada dia que passava, eu queria te contar. Mas, com cada ano, ficou mais difícil. O silêncio cresceu. Me prendeu. E agora? O que vai fazer? Julian respirou fundo. Não sei. Não sei se ele é meu filho. Não tenho provas. E não quero me impor. Mas sei que não posso continuar vivendo assim. Não depois do que você ouviu. Não depois de tudo isso. Camila o observou. Sentia uma mistura incontrolável de dor, raiva, ternura e decepção. Tudo ao mesmo tempo. Era como se dentro dela vivessem duas mulheres diferentes, uma que queria abraçá-lo e outra que desejava que ele saísse pela porta e não voltasse. Quero que saiba uma coisa, disse finalmente. Eu não vou ficar parada. Vou a San Laureano. Vou falar com Silvana. Vou conhecer Esteban. E se você não quiser me acompanhar, tudo bem. Mas eu vou enfrentar essa verdade. Julian levantou o olhar, surpreso. Você? Sim. Por que não posso continuar vivendo com essa dúvida? Porque se esse menino for seu filho, ele merece saber quem você é. E se não for, também merece ajuda. E porque eu preciso saber com quem realmente estou casada. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou suavemente. Agora não, disse ela. Deixe-me respirar. Julian assentiu. Levantou-se devagar, como se suas pernas pesassem toneladas. Quer que eu vá embora? Sim. Vou te ver de novo? Não sei. Tudo depende do que eu encontrar nesse vilarejo. Quando a porta se fechou, Camila se sentiu mais sozinha do que nunca. Mas também mais decidida. Já não era só por ela. Era por um menino chamado Esteban. Por uma mulher chamada Silvana. Por uma história que tinha permanecido tempo demais escondida debaixo do tapete do medo. E, pela primeira vez, entendeu que o amor não bastava quando era construído sobre o silêncio. Porque as vozes que não se enfrentam, nunca deixam de falar. E há feridas que só cicatrizam quando alguém tem a coragem de dizer, chega. Camila preparou a bolsa sem sequer revisar 2 vezes. Não precisava de muito. Algumas trocas de roupa, o carregador do celular, uma pasta com documentos que nem pensava usar, e uma decisão que não cabia na mala. O coração batia forte. Estava prestes a viajar sozinha a San Laureano, enfrentar uma mulher que nunca tinha visto e olhar nos olhos de um menino que talvez, só talvez, fosse filho de seu marido. Não tinha certezas, mas sim uma vontade férrea de encontrar a verdade. Saiu ao amanhecer, quando a cidade mal respirava. Dirigia com as janelas fechadas desta vez, como se o silêncio ajudasse a organizar o caos em sua mente. As imagens da conversa com Julian a assaltavam por momentos. Seu choro, sua confissão, seu medo.
mas também a raiva que ardia dentro dela, porque ele nunca lhe deu a oportunidade de decidir se estava disposta a viver com aquela história. Agora ela o faria sozinha, sem seu consentimento nem sua companhia. Do seu jeito. Chegou a San Laureano perto do meio-dia. O vilarejo parecia suspenso no tempo. As mesmas fachadas gastas, as mesmas árvores tortas, as ruas de terra que o vento acariciava sem pressa. Mas desta vez, não era uma visita romântica. Desta vez, vinha para romper a calma aparente que tantos haviam se esforçado para manter. Estacionou o carro na mesma curva onde o havia deixado da última vez, em frente à pequena praça de brinquedos abandonada. Fechou a porta com mais força do que o necessário. Sentia um tremor nas mãos, como se o corpo entendesse a magnitude do que estava prestes a fazer. Perguntou a uma senhora que varria a calçada o endereço de Silvana. A mulher levantou o olhar com desconfiança, mas ao ouvir o nome, apontou sem dizer muito, como se falar de Silvana fosse abrir uma velha ferida do vilarejo. Camila caminhou mais 3 quadras até encontrar a casa. Estava inclinada, com um telhado de chapas enferrujadas e um portão torto que não fechava completamente. O jardim estava tomado pelo mato, mas não havia lixo nem abandono total. Havia algo naquela precariedade que falava mais de pobreza do que de descuido. Apertou os lábios, respirou fundo e bateu na porta com os nós dos dedos. Não demorou a se abrir. Silvana apareceu no batente com o olhar cansado. Tinha o rosto inchado pela retenção de líquidos, a pele pálida e os olhos fundos, mas ainda conservava uma beleza triste, daquelas que doem. Usava uma blusa velha e uma saia longa, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Ao ver Camila, não se surpreendeu. Sabia que você viria, disse simplesmente. Camila não soube o que responder. O tom não era hostil, nem acolhedor. Era resignado. Posso entrar? Silvana hesitou por um segundo, depois saiu do caminho. Entre. A casa cheirava a mofo, a roupa secando por dentro, a remédio. Na parede da sala, havia desenhos colados com fita adesiva. Alguns eram paisagens, outros retratos. Um em particular chamou a atenção de Camila, um desenho de um homem alto, de cabelo escuro, com uma criança pela mão. Ambos caminhavam por uma floresta. O menino levava uma mochila. O homem sorria. Embaixo, com letras desajeitadas, mas legíveis, dizia papai e eu. Camila ficou olhando por alguns segundos. Foi o Esteban que desenhou? Todos os que você vê, disse Silvana da cozinha. Ele gosta muito de desenhar. É o mundo dele. Camila virou-se devagar, com o coração batendo de forma desordenada. Posso conhecê-lo? Silvana ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu. Está no quarto dele. A porta estava aberta. Camila entrou com passos lentos. Viu ali, sentada em uma cadeira de rodas, com uma folha de papel sobre a mesa e um lápis entre os dedos. Tinha 11 anos, mas seu corpo parecia menor. Era magro, com as pernas cobertas por um cobertor, pele clara e os olhos. Os olhos eram idênticos aos de Julián. Um cinza que quase parecia azul sob certas luzes, intenso, profundo. Ele levantou o olhar e sorriu. Oi. Camila sentiu uma pontada no peito. Oi, Esteban. Eu me chamo Camila. Você é amiga da mamãe? Ela hesitou. Não queria mentir, mas também não sabia o que dizer. Pode-se dizer que sim. Ele assentiu e voltou ao seu desenho. Era uma casa, com uma árvore ao lado e um cachorro deitado sob o beiral. É a sua casa? Perguntou Camila. Sim. E esse é o Firulais. Ele já se foi, mas eu gosto de desenhá-lo. Você desenha muito bem. Esteban sorriu, tímido. Eu gostaria de ir para uma escola de arte. Mas não tem nenhuma por aqui. Camila se aproximou um pouco mais. Talvez isso possa mudar. O menino a olhou, curioso, mas não disse nada. Nesse momento, Silvana apareceu na porta. Esteban, vai lavar as mãos. O almoço já está quase pronto. Ele assentiu e girou habilmente a cadeira de rodas em direção ao banheiro. Quando ele saiu, Camila encarou Silvana. Ele sabe quem é o pai dele? Não. Só disse que o pai mora na cidade. Não falei mais nada. E você acha que o Julián é o pai dele? Silvana cruzou os braços. Tinha os olhos brilhantes, mas não chorava. Eu sei. Mesmo sem um papel que diga isso. Eu sei nos meus ossos. No jeito como ele olha, na forma como sorri quando dorme. É filho dele. Camila respirou fundo.
Deu um passo mais perto. Silvana, preciso te pedir uma coisa. Não por mim, nem por Julian. Pelo Esteban. Silvana piscou lentamente. Você quer que eu faça o teste? Camila assentiu. Silvana olhou por longos segundos. E então, as lágrimas que havia contido transbordaram. Eu não queria envolvê-lo nisso, disse com a voz quebrada. Não queria que ele se sentisse rejeitado. Nem que Julian se sentisse preso. Não queria arruinar a vida de ninguém. E enquanto isso, você? Vai carregar tudo sozinha? Não é um peso se for pelo meu filho. Mas o Esteban merece respostas. Merece ajuda. E você também. Silvana cobriu o rosto com as mãos. O choro tornou-se incontrolável. Camila segurou o braço dela com suavidade. Nesse contato, ambas entenderam que estavam do mesmo lado, ainda que em extremos opostos de uma história que nenhuma escolheu viver. Eu farei, disse Silvana, finalmente. Por ele. Camila assentiu. Depois a abraçou. Naquela noite, ela ficou no quarto que um dia foi da avó de Julian, na casa dos sogros. A sogra não fez perguntas. Apenas preparou uma infusão de erva cidreira e a deixou na mesa de cabeceira. Camila passou horas olhando para o teto, perguntando-se o que mudaria agora. Se Julian fosse o pai, tudo tomaria outro rumo. Se não fosse, nada do que ela viu naquele dia deixaria de doer. Porque às vezes, o sangue não é o que une, mas sim a dor compartilhada. E quando duas mulheres de coração partido se encontram frente a frente, já não há rivalidades. Apenas feridas. E talvez, só talvez, a possibilidade de cura. Camila voltou para a cidade com o peito cheio de algo que não sabia nomear. Não era alívio, nem tristeza, tampouco raiva. Era mais uma mistura estranha de compaixão, incerteza e uma determinação que ardia por dentro como fogo contido. O rosto de Esteban tinha ficado gravado nela. Seus olhos, sua voz suave, a maneira como falava do cachorro desenhado como se ainda estivesse vivo. E aquele sorriso frágil que parecia ter medo de se quebrar se o mundo olhasse por muito tempo. Naquela mesma noite, de seu apartamento, ela entrou em contato com um laboratório particular. Não um, mas dois. Não queria margem de erro. Não podia haver dúvidas. Organizou tudo para que no dia seguinte recolhessem as amostras de saliva tanto de Silvana quanto de Esteban, e marcou uma consulta para que Julian fizesse a dele. Não explicou nada por telefone. Apenas escreveu uma mensagem curta, amanhã às 10. Laboratório Alvarado. Não invente desculpas. Ele não respondeu. Mas foi. Quando viu entrar, ela o reconheceu mais magro, mais apagado. Estava com a barba crescida, os ombros caídos e um olhar que já não tinha arrogância nem estratégia. Julian já não estava na defensiva. Estava no diante da verdade que se aproximava. Sentou-se diante dela sem dizer nada. O silêncio entre os dois era espesso, cheio de palavras não ditas. Tem certeza de que quer fazer assim? Perguntou, finalmente. 2 laboratórios? Absolutamente certa. Ele assentiu. Não vou me negar. Camila o observou. Havia uma tristeza estranha nele. Não medo do resultado, mas um tipo de cansaço. Como se, finalmente, estivesse disposto a parar de correr. Entraram no consultório, coletaram as amostras, assinaram os consentimentos. Camila fez tudo com a precisão de uma cirurgiã. Nenhum gesto fora de lugar. Nenhuma lágrima. Lá fora, antes de se despedirem, Julian parou por um instante. Você foi vê-la? Camila não respondeu de imediato. Depois assentiu. Sim. E o menino também. E como ele está? Como uma criança que foi ignorada por tempo demais. Com talento, mas sem ferramentas. Com dor, mas sem reclamar. Com esperança, embora não saiba exatamente em que. Julian engoliu em seco. Camila olhou e, pela primeira vez em muito tempo, viu um homem despedaçado, não apenas pelo que havia feito, mas pelo que não teve coragem de enfrentar. O que você quer que eu faça? Perguntou ele. O certo. Já não por mim. Nem por Silvana. Por Esteban. E se não for meu filho, então saberemos. Mas não use isso como desculpa para se afastar dele. Já é tarde para isso. Julian foi embora sem dizer mais nada. Camila observou se afastar e sentiu que o casamento deles havia morrido no exato momento em que ele escolheu se calar. Mas havia algo mais forte agora, uma missão. Proteger o menino.
esclarecer o que ainda restava esclarecer, e agir, mesmo que ninguém mais o fizesse. Os dias seguintes foram longos. O laudo demoraria entre 5 e 7 dias úteis. Uma eternidade emocional. Camila voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Evitou reuniões desnecessárias. Desligou a televisão. Recusou ligações de amigos. Mantinha contato apenas com Silvana, que lhe mandava fotos dos desenhos de Esteban, e com o laboratório, que ela consultava obsessivamente por e-mail. Na noite do 6º dia, Julián apareceu no apartamento sem avisar. Tocou a campainha. Ela abriu sem perguntar. Posso entrar? Sim. Ele sentou-se na cozinha, como se ainda fosse seu lugar. Camila lhe serviu café, em silêncio. Quando suas mãos se tocaram ao passar a xícara, nenhum dos dois se assustou. Já não havia surpresa entre eles, apenas um pacto tácito de não agressão. De não ferirem-se mais do que o necessário. Preciso te contar uma coisa, disse ele. Camila o olhou. Antes de nos casarmos, eu estava prestes a ir embora. Prestes a te deixar. Por quê? Porque eu não suportava o segredo. Pensei que, se me afastasse antes de casar, antes de te envolver nisso, estaria te protegendo. Mas não consegui. Eu te amava. Ou achava que amava. Então decidi enterrar tudo. Decidi apostar que nunca viria à tona. Camila ficou em silêncio. O estômago doía. O amor, quando é traído, não se rompe de repente. Desintegra-se lentamente, como um papel que queima a partir de um canto. E agora? Agora estou pronto para o que vier. Não me diga isso. Diga ao Esteban. Se ele for seu filho. Julián assentiu. Mas a conversa não continuou. Foi-se como tinha vindo. Em silêncio. No 7º dia de manhã, Camila recebeu os e-mails dos 2 laboratórios. O coração batia tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. Abriu primeiro um, depois o outro. Comparou linhas, resultados, tabelas. Não era seu filho. Julián não era o pai de Esteban. Ela ficou olhando para a tela por vários minutos. Depois fechou o notebook. Saiu para a varanda. Respirou. Não chorou. Não desabou. Não ligou para ninguém. Não foi alívio. Foi mais uma sensação de orfandade. Como se aquela resposta não encerrasse nada. Apenas abrisse outro abismo. 2 horas depois, Julián ligou para ela. Já tinha recebido também os resultados. Viu? Sim. E o que você pensa? Camila apertou o telefone com força. Que não é hora de comemorar. Ele ficou em silêncio. Não me traz alívio. Porque o dano já está feito. Porque há uma criança lá fora que continua sem pai, sem ajuda, sem oportunidades. Porque você continua sem se responsabilizar. Não precisa ser o pai dele para fazer parte do problema. E muito menos para fazer parte da solução. E você? Eu já faço parte disso. Naquela noite, Camila voltou a San Laureano. Não avisou. Não planejou. Apenas dirigiu. Silvana a recebeu com um abraço. Esteban correu para mostrar seu novo desenho, uma mulher de cabelo comprido, sentada ao lado de uma árvore, lendo um livro. No canto, escrito com letras grandes, Camila. Ela não pôde evitar chorar, porque aquele menino, sem saber, havia preenchido o espaço vazio que Julián deixará. E naqueles traços inocentes, encontrou algo parecido com redenção. Porque a verdade biológica tinha ficado para trás. O que vinha agora era mais complexo, mais doloroso e mais humano. Porque nem sempre o pai é quem gera. Às vezes, é quem aparece quando ninguém mais o faz. E ela estava ali. Estava pronta. Camila soube disso no momento em que Esteban a chamou pelo nome e lhe mostrou aquele desenho onde ela parecia sentada sob uma árvore, lendo um livro, como se, em sua curta vida, já soubesse quem era capaz de permanecer quando tudo mais desmoronava. Não era uma decisão que precisasse pensar muito. Era, antes, uma certeza que a habitava por dentro. Havia pessoas que a gente encontrava por destino, e outras, como Esteban, que se tornavam o próprio destino. Naquela noite, dormiu no quarto onde a avó de Julián tinha tecido sua velhice. As paredes estavam gastas, o colchão rangia a cada movimento, mas Camila sentia-se em paz. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem sobressaltos. Sua determinação havia dado um novo sentido a tudo.
E ao amanhecer, antes mesmo que o galo cantasse ao fundo do povoado, pegou o celular e começou a procurar fundações, médicos, centros especializados em mobilidade infantil, programas de bolsas para crianças com deficiência. Sabia que o sistema era lento, que os trâmites se estendiam e que muitas portas se fechavam assim que sentiam o cheiro da precariedade. Mas também sabia que a vontade, se fosse firme, encontrava brechas por onde se infiltrar. 3 dias depois, tinha uma resposta. Uma fundação privada de Buenos Aires, dedicada à reabilitação integral de crianças com dificuldades motoras, havia aceitado avaliar o caso de Esteban. Não prometiam milagres, mas estavam dispostos a ajudar. Camila montou o dossiê, reuniu fotos, documentos médicos e até cópias dos desenhos do menino. Anexou uma carta que escreveu com o coração na garganta, explicando que, embora não fosse sua mãe nem parente, era uma mulher que não podia olhar para o outro lado. Assinou com seu nome completo e seu número de telefone. Não passaram nem 48 horas quando recebeu a ligação do diretor da fundação. Sua voz era cordial, direta. Pediu mais dados, fez perguntas médicas e administrativas e, ao final, disse: "Esse menino precisa de algo mais do que médicos, senhora. Precisa ser visto. E isso você já está fazendo. Vamos ajudar." Camila sentiu o ar voltar ao corpo. E não parou aí. Uma conhecida sua trabalhava em um centro de formação artística em Palermo, especializado em crianças prodígio. Enviou-lhes fotografias dos desenhos de Esteban. No dia seguinte, o diretor artístico do centro ligou pessoalmente. "De verdade ele tem 11 anos?" perguntou, surpreso. O traço, a perspectiva, a sensibilidade. "Esse garoto vê coisas que outros jamais verão." "Ele não recebeu formação", respondeu Camila. "Fez tudo sozinho. Não vai à escola. Passa a maior parte do tempo desenhando." O homem ficou em silêncio por um momento. "Não podemos trazê-lo aqui, eu entendo. Mas posso enviar um dos meus melhores professores. Vamos tentar uma vez por semana, se concordar." "Concordo plenamente." Silvana não conseguia acreditar quando Camila lhe deu a notícia. Estavam sentadas na cozinha, com chá morno nas mãos, e Esteban desenhava em silêncio na sala. A mãe do menino começou a chorar como se a alma lhe se partisse em dois. "Você é quem deveria ter sido a mãe dele", disse, com a voz desfeita. "Não eu. Eu só soube sobreviver. Você está salvando ele." Camila segurou as mãos dela. Estavam frias, trêmulas. "Não diga isso. Você lhe deu a vida, cuidou dele sozinha durante anos. Eu só estou fazendo o que sinto. Isso não é por culpa nem por pena. É porque eu o amo. Porque eu o admiro. Porque ele me ensinou mais nesses dias do que muitas pessoas em toda a minha vida." Silvana assentiu, com os olhos marejados. "Você não faz ideia do que significa para mim te ouvir dizer isso. Talvez não. Mas eu tenho uma ideia clara do que significa para ele." A partir de então, Camila começou a viajar para San Laureano todo fim de semana. Às vezes ia e voltava no mesmo dia. Outras, ficava 2, 3 noites. Acompanhava Esteban nas sessões virtuais com a equipe médica, organizava os materiais de arte, sentava-se com ele para conversar sobre seus desenhos. Aos poucos, sua presença deixou de ser uma visita e virou um costume. Uma rotina amorosa. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. O portão da casa agora estava pintado. O jardim tinha flores. Esteban saía em sua cadeira para o sol, acompanhado por Camila ou pelo professor de arte que vinha da cidade todas as terças-feiras. Julián, à distância, observava tudo com uma mistura de culpa, admiração e medo. No começo não dizia nada. Depois começou a fazer ligações curtas, perguntando como estava Esteban, se precisava de algo. Um dia apareceu no povoado sem avisar. Silvana o recebeu com distância. O menino olhou com curiosidade, como se não soubesse bem quem era. Julián sentou-se ao lado dele e disse: "Olá, meu nome é Julián. Posso ver o que você está desenhando?" Esteban lhe mostrou a folha sem dizer nada. Era uma cena de uma casa iluminada, com uma mulher sentada na varanda e um menino lendo ao lado dela. Julián engoliu em seco. "Essa é a Camila." Esteban assentiu. "Ela é muito boa comigo." Naquela noite, Julián e Camila conversaram a sós, na cozinha da casa. "Não entendo como você conseguiu", disse ele, em voz baixa. "Como conseguiu se envolver assim, depois de tudo? Por que alguém precisava fazer isso?"
E você não fez. Eu sei. Não estou aqui para te cobrar nada. Estou aqui por ele. E eu? Há lugar para mim nisso? Camila o olhou. Tinha olheiras profundas e um ar de cansaço crônico. Isso depende de você. Se for entrar e sair quando quiser, não. Mas se estiver disposto a assumir, mesmo não sendo seu filho, então talvez. Não posso prometer que saberei como fazer. Ninguém sabe como fazer. Só se começa. Julian a abraçou. Não com paixão, nem com desejo, mas com uma mistura de gratidão e arrependimento. E Camila permitiu. Não porque eu tivesse perdoado, mas porque entendia que perdoar às vezes era aceitar que o outro também está quebrado. Nos dias seguintes, Julian começou a se envolver. Levou Esteban a uma consulta. Ajudou a pintar uma das paredes do quarto. Ficou uma noite inteira lendo com ele. Mas nem sempre era fácil. Havia dias em que queria ir embora, em que o compromisso pesava. Camila via e não dizia nada. Sabia que o caminho estava apenas começando. Num sábado à noite, enquanto Esteban dormia, Julian e Camila tomavam um café no pátio. Você está bem? Perguntou ele. Não. Mas estou em paz. E comigo? Estou aprendendo a te olhar sem esperar respostas. Você ainda me ama? Ela pensou por vários segundos. Não sei. Mas amo o que estamos construindo aqui. E isso me basta por enquanto. Ele assentiu. Não insistiu. Porque sabia que a havia perdido. Mas também sabia que algo maior havia nascido. Camila olhou para o céu. Havia estrelas. E em seu peito, enfim, não havia vazio. Havia propósito. Havia amor. Porque às vezes, amar não é escolher. É responder. E ela havia respondido. Com atos, não com promessas. Com constância, não com palavras. E em cada desenho de Esteban, em cada novo sorriso, em cada pequeno passo que ele dava, Camila sabia que havia escolhido bem. Havia escolhido com o coração. San Laureano, com seu ar denso e seu tempo parado, já não era o povoado que incomodava Julian, nem o lugar dos erros passados. Tinha se transformado em um cenário onde a vida, apesar de tudo, começava a tomar uma forma diferente. Ele voltou lá com os ombros caídos, o olhar pesado e a alma entorpecida. Não por obrigação, nem por pressão. Voltou porque algo dentro dele, algo que Camila nunca havia exigido, mas que lhe mostrou com o exemplo, começou a despertar. A primeira vez que chegou à casa de Silvana sozinho, sem a companhia de Camila, Esteban estava na varanda, com uma manta sobre as pernas, um caderno em branco e uma caixa de lápis de cor. Olhou-o se aproximar com a mesma expressão com que se olha um desconhecido que lembra vagamente alguém que se conheceu em sonhos. Julian cumprimentou com um gesto desajeitado da mão. Oi, Esteban. Lembra de mim? O menino assentiu bem devagar, sem falar. Posso sentar com você? Ele assentiu de novo. Julian sentou-se na velha cadeira de vime que rangeu sob seu peso. Passaram-se minutos em silêncio. Esteban não desenhava. Apenas olhava a folha como se esperasse algo. Como se naquele dia não soubesse o que traçar. O que você vai desenhar hoje? Ousou perguntar Julian. Ainda não sei. Às vezes, quando me sinto estranho, não desenho nada. Julian engoliu em seco. Eu também me sinto estranho. Às vezes nem sei como falar com você. Não quero errar com você. Esteban levantou o olhar. Você pode falar normal. Eu entendo tudo. Foi a primeira vez que Julian sorriu de verdade em semanas. Aquele menino, frágil mas firme, o havia desarmado com uma única frase. Durante a hora seguinte, contou-lhe que gostava de cachorros, que sentia falta do Firulais, que seu professor de arte era muito simpático mas às vezes falava demais, e que queria desenhar uma história em quadrinhos algum dia, com personagens com superpoderes que não precisassem correr, porque podiam voar. Julian não soube o que responder. Apenas assentiu, com os olhos se enchendo de lágrimas aos poucos. Quando Silvana saiu com um copo de suco para Esteban, parou ao vê-los. Os dois sentados em silêncio, compartilhando um caderno como se sempre tivessem estado ali. Entre disse a Julian da porta. Podemos conversar. A conversa foi longa, difícil, mas necessária. Silvana não gritou, também não reclamou, apenas ouviu. E quando Julian terminou de contar o que sentia, o que não soube fazer antes, ela respirou fundo e disse: Eu também errei. Quis protegê-lo, mas também me protegia.
Achei que era mais fácil apagar uma história do que enfrentá-la. Agora sei que o silêncio também machuca. Julian baixou o olhar. Sei que não sou o pai dele, mas quero ser algo para ele. Se você me deixar. Ela observou com um nó na garganta. Não preciso de você como companheiro. Não quero nada disso. Mas se for ficar, que seja sempre. Porque ele já olha para você de outro jeito. Não brinque com isso. Não vou fazer isso. Desde então, Julian começou a ir ao povoado toda semana. Às vezes ficava uma noite. Outras, só ia compartilhar um lanche ou uma caminhada. Camila observava de longe, sem intervir. Deu-lhe espaço. Deixou que fosse Esteban quem marcasse o ritmo. A transformação foi lenta, mas evidente. Julian já não falava de San Laureano como um fardo. Começou a se integrar à vila, a cumprimentar os vizinhos sem abaixar a cabeça, a levantar o olhar quando cruzava com algum rosto conhecido. E também começou a mover recursos. Em sua empresa, propôs uma campanha interna para financiar a reabilitação de crianças em situação vulnerável. Falou com o Departamento de Responsabilidade Social, moveu contatos, expôs o caso de Esteban sem precisar dizer que estava envolvido. Apresentou-o como um talento brilhante preso em um corpo que precisava de ajuda. A campanha foi um sucesso. Em menos de um mês, conseguiram cobrir as despesas médicas por um ano, comprar uma cadeira de rodas de última geração e financiar aulas particulares de arte por 2 anos completos. Quando chegou com a nova cadeira, Esteban não entendia bem o que estava acontecendo. Silvana também não. Julian ajoelhou-se diante do menino, colocou as mãos sobre as dele e explicou que, com aquela cadeira, ele poderia se mover melhor, com menos dor, com mais liberdade. Mostrou-lhe como usá-la, como recliná-la, como ajustá-la. Esteban o ouvia em silêncio, sem interromper. Quando terminou, o menino o abraçou. Foi a primeira vez que Julian chorou em público. Camila os observava da varanda. Sentiu que algo dentro dela se soltava. Como se a raiva que havia carregado por tanto tempo finalmente se dissolvesse. Aproximou-se, colocou a mão sobre o ombro do marido e disse: "Obrigada." Ele a olhou. "Não me agradeça. Tudo isso começou por você." "Sim. Mas foi você quem continuou. E isso também vale." Mais tarde, enquanto Esteban dormia, Julian mostrou a Camila um desenho que o menino havia lhe dado naquele mesmo dia. Eram ele e Esteban, sentados na varanda, com um violão entre os dois. Embaixo, escrito com letras trêmulas: "Meu amigo Julian." Camila levou a mão à boca. Sentiu um nó no estômago. Não de dor, mas de uma emoção diferente. Mais profunda. Mais pura. "Você conseguiu", disse ela. "Não. Nós conseguimos." Naquela noite, quando se deitaram juntos na velha cama dos avós de Julian, não fizeram amor. Não foi necessário. Deram-se as mãos em silêncio. Respiraram juntos. E, pela primeira vez desde que tudo havia começado, Camila soube que o havia perdoado. Não porque o tivesse esquecido, mas porque o viu transformar-se. Porque enfrentou seus erros. Porque escolheu ficar. Não por ela. Não por dever. Pelo menino. E nesse ato, encontrou redenção. Porque, às vezes, o amor mais puro não nasce do desejo. Nasce do ato de reparar. De olhar o outro com compaixão, com humildade. De reconhecer a ferida e decidir curá-la juntos. E naquela noite, Camila fechou os olhos com uma nova certeza. Já não havia culpa. Apenas o presente. E uma nova história por escrever. Os meses passaram com uma delicadeza que Camila não ousava interromper. Era como se tudo estivesse tecido com fios de algo invisível, mas perceptível. Amor, talvez. Paz. Propósito. Esteban, em pouco mais de um ano, havia se transformado. Já não era apenas o menino que desenhava mundos distantes no canto de uma varanda desgastada. Agora era um artista em crescimento. Um pequeno prodígio cuja história começava a ressoar muito além dos limites empoeirados de San Laureano. Os tratamentos médicos haviam estabilizado sua saúde. Seu corpo, embora frágil, respondia melhor. A nova cadeira lhe oferecia independência. Os professores que viajavam semanalmente da capital falavam dele com uma admiração que beirava a devoção. Seu traço, seu olhar artístico, sua sensibilidade com as cores e formas eram temas de conversa em reuniões de curadores, galerias infantis e fundações de arte. Foi durante uma exposição coletiva organizada pelo Centro Cultural que tudo mudou.
Um dos quadros de Esteban, uma cena rural desenhada com uma complexidade cromática surpreendente, chamou a atenção de uma jornalista cultural de uma importante revista digital. No dia seguinte, ela publicou um artigo intitulado "O menino que pinta o que outros não se atrevem a sentir". E esse foi apenas o começo. A mídia começou a se interessar por sua história. Mas não por morbidez, nem por pena. Queriam conhecer aquele menino que, apesar de seu corpo limitado, tinha uma voz poderosa em cada desenho. Queriam saber quem era aquela mulher que o acompanhava sempre, aquela que não era sua mãe biológica, mas o olhava como se fosse parte de sua alma. Camila nunca buscou protagonismo. Mas, quando lhe pediram uma entrevista, aceitou. Sentia que contar a história de Esteban era protegê-lo, dar-lhe ferramentas, abrir portas. A entrevista foi gravada no pátio da casa, com Julián ao seu lado, Silvana atrás da câmera e Esteban sentado em sua cadeira, com um caderno de esboço sobre as pernas. A jornalista, jovem e respeitosa, fez perguntas com cuidado. Ouviu atentamente. Anotava em seu caderno com um sorriso caloroso. E, quando chegou o momento de falar sobre a família, foi Julián quem pediu a palavra. Esteban não é meu filho, disse, com a voz firme, mas cheia de emoção. Não compartilhamos sangue. Mas eu vejo todos os dias, ouço suas histórias, abraço quando sente medo e celebro suas conquistas como se fossem minhas. E, neste último ano, entendi algo que nunca me ensinaram em casa: o sangue não define o amor. A vontade, sim. Silêncio. A jornalista baixou a cabeça. Esteban o olhou de lado. Camila segurou sua mão. Não para tranquilizá-lo, mas para confirmar que estava com ele. Que estava orgulhosa. O vídeo da entrevista viralizou em poucas horas. Não por escândalos nem polêmicas, mas pela verdade. Porque as pessoas reconhecem o que é autêntico quando veem. E a imagem de um homem dizendo que escolheu ser pai de um menino que não era seu tocou milhares de corações. Dias depois, Silvana recebeu uma proposta de trabalho do mesmo centro cultural onde aconteciam as aulas de arte. Precisavam de uma assistente administrativa, alguém comprometida, organizada. Ela, tímida e nervosa, aceitou. Pela primeira vez em anos, saía de casa de cabeça erguida, com um crachá pendurado no pescoço e um sorriso que começava a acreditar merecido. Esteban melhorava dia após dia. Ele não iria andar, todos sabiam disso. Mas havia aprendido a escrever sem dor, a se mover pela casa sem ajuda, a expressar com palavras o que antes só saía de suas mãos em forma de arte. Já não era apenas um menino talentoso. Era um menino feliz. Numa noite de setembro, enquanto tomavam chimarrão sob um céu coberto de estrelas, Julián olhou para Camila com uma ternura incomum. Sabe, eu não quero que tenhamos filhos. Ela levantou a sobrancelha. Tão direto assim? Ele sorriu. Pensei muito. Não porque eu não queira compartilhar uma vida com você, ou porque não me imagine formando uma família. É que acho que já a formamos. E há muitas crianças lá fora que precisam do que Esteban teve. Amor, constância, alguém que não desista. Camila o olhou por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Concordo. Por agora, não quero parir. Quero amparar. E se amanhã chegar outra criança com uma história parecida, saberei o que fazer. Brindaram com as xícaras fumegantes. Não houve aplausos, nem testemunhas. Apenas a certeza silenciosa de duas pessoas que haviam atravessado o inferno e voltado com as mãos cheias. No dia da inauguração da primeira exposição individual de Esteban, o salão do Centro Cultural estava lotado. Tinham vindo jornalistas, artistas renomados, autoridades municipais. Silvana caminhava entre os convidados com uma pasta na mão. Camila supervisionava a mesa de petiscos e se certificava de que Esteban não ficasse nervoso. Julián usava terno. O mesmo que vestiu no dia do casamento. No centro do salão, pendurado na parede principal, estava o quadro maior. Um retrato duplo. Camila e Julián, de mãos dadas, rodeados de árvores, com uma luz suave caindo sobre eles. O título estava escrito com traço firme, sem enfeites. Minha família. Camila ouviu e suas pernas fraquejaram. Sentiu algo se quebrar por dentro. Não de tristeza, de gratidão. Por tudo que não sabia que precisava até ter diante dos olhos. Esteban se aproximou em sua cadeira. Você gostou? Ela se abaixou até ficar na altura dele. Abraçou-o com força. Não é que eu gostei. Me transforma. Me cura. Julián os observava a alguns passos.
Tinha os olhos vermelhos, mas não os enxugou. Já não sentia vergonha de chorar. Naquela noite, enquanto todos celebravam, Julian pegou Camila pela mão e a levou para fora do salão. Há um pequeno jardim, decorado com luzes pendentes e bancos de madeira. Tenho algo a te dizer. Ela olhou, sem imaginar o que era. Sei que passamos por coisas que eu nem saberia como explicar. Que falhei com você, que me reconstruí, que aprendi contigo mais do que com qualquer um. E que não há um só dia em que eu não agradeça por você ter tido a coragem de ficar. Quero começar de novo. Com você. Mas não do zero. Daqui. Com tudo o que vivemos. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, havia um anel. Não era novo. Era o mesmo que ela havia devolvido tempo atrás, quando achou que tudo estava perdido. Ele o havia guardado. Você se casaria comigo de novo? Camila soltou uma risada nervosa, que virou um soluço. Pensei que você nunca me pediria de novo. E eu pensei que não merecia pedir. Ela pegou o anel. Colocou no dedo. Depois se abraçaram. Longos segundos. Respirando juntos. Como da primeira vez. E essa foi a história. Há de uma mulher que não fugiu diante da dor. Há de um homem que escolheu reparar em vez de se esconder. Há de um menino que ensinou a todos que o amor verdadeiro não se mede por sangue, mas por entrega. Camila, Julian, Silvana e Esteban. 4 peças que não se encaixavam, até que se escolheram. E ao fazer isso, construíram algo mais forte que a família tradicional. Uma verdadeira família. Daquelas que não se explicam, que se sentem e permanecem. Aconteça o que acontecer. Se você gostou dessa história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se já passou por uma situação de traição parecida, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por algo semelhante. Esperamos que sua voz viva em você. Compartilhe esta história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de que cidade você está assistindo este vídeo. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.